Me chamo Guai Perdigão. Hoje irei defender minha dissertação de mestrado, intitulado de Avaliação da Reutilização do Implante de Progesterona em Búfalas submetidas a protocolo curto de... Esse trabalho está incluso na área de concentração e produção animal, na linha de pesquisa, nutrição e produção de monogástricos e ruminantes. Esse trabalho ele foi orientado pelo Dr. Marcos Vinícius de Castro Ferraz Júnior e co-orientado pelo professor Dr. Fábio Jacobes Dias. Bom, sobre o sumário, nós iremos iniciar com a introdução geral da dissertação, onde nós iremos abordar sobre a bubalinocultura e a reprodução nessa espécie, os búfalos. Os objetivos gerais e específicos, a hipótese. Em seguida, iniciamos o capítulo 1, que seria o nosso artigo, né? Onde ele se divide em introdução, materiais e métodos, resultados, discussão, conclusão e referências. E logo, o apêndice do trabalho. Bom, sabe-se que o efetivo nacional de búbalos bubálios no Brasil, ele é de aproximadamente 1.551.000 cabeças e 518, de acordo com o IBGE 2021. Desse efetivo, 66,4% eles são criados na região norte do país. Essa espécie ela é conhecida pelas características de docilidade, rusticidade, prolificidade, adaptabilidade, precocidade e longevidade. Essas características são peculiaridades dessa espécie e fazem com que ela seja uma boa alternativa para a produção de carne, leite e seus derivados, considerando que isso pode elevar a produção e a renda da bubalinocultura. Bom, conforme dito, o rebanho brasileiro, em aproximadamente 1.500.000 cabeças, ele se divide entre os 5 maiores rebanhos do Brasil. Nós temos como exemplo o estado do Pará, que é o predominante, 39,9%, seguido de Amapá, 20,1%, São Paulo, Amazonas e Maranhão. Desses 5 maiores rebanhos, nós podemos chamar a atenção de que 3 estados fazem parte da região amazônica. Aqui, esse gráfico ele mostra o número de animais no estado do Amazonas, né? Então, a gente pode observar de 2017 a 2021, os últimos dados que nós temos, nós podemos observar que essa é uma crescente, né? E em 2021, o último dado foi estimado um número de 109.720 cabeças no estado do Amazonas. E, se tratando de municípios deste estado, nós podemos chamar atenção para o estado de Altazes, Itacoatiara e Careiro da Várzea como sendo os principais municípios com maior efetivo de rebanho estadual, onde Altazes estima-se 43.492 cabeças, seguido de Itacoatiara com 16.174 cabeças e Careiro da Várzea com 10.277 cabeças. Entretanto, nessa região amazônica, a produtividade dessa cadeia ainda não é considerada satisfatória, visto que o predominante nessa região são os sistemas tradicionais de criação de bubalinos, tornando a atividade pouco atrativa economicamente. Alguns autores eles relatam que somente produtores adeptos a novas estratégias serão produtivos no futuro, visto que precisa-se de tecnificação e conhecimento para contornar os baixos índices zootécnicos ocasionados por falhas nos manejos com essa espécie. Dentre as falhas dos manejos, que nós podemos chamar a atenção, se dá a eficiência reprodutiva, que seria o manejo reprodutivo, que é um dos principais entraves na produção de bubalinos na região amazônica. Falando em eficiência reprodutiva, nós podemos chamar a atenção que algumas alternativas podem ser adotadas para contornar essa problemática, como, por exemplo, a adoção de programas de inseminação artificial em tempo fixo, a IATF, com consequente redução do intervalo entre partos, um diagnóstico de gestação precoce e uma ressincronização imediata, após o diagnóstico das fêmeas vazias. E com a manipulação do ciclo estral e da ovulação por protocolos hormonais, você pode obter uma produção de uma célula com potencial
para a fecundação, que seria o oócito, que é a célula do gameto feminino. Bom, em relação às características reprodutivas dessa espécie, nós chamamos atenção para a zona equatorial, onde esses animais eles se comportam como poliéstricos contínuos, ou seja, eles ciclam durante o ano todo. Entretanto, nessa região, existe um fator que causa anestro nessa espécie, que seria o status nutricional. Então, diferente de outras regiões do estado do Brasil, outras regiões do Brasil, que o fator limitante seria o fotoperíodo, aqui nós temos um fator nutricional como fator limitante para a reprodução dessa espécie. E algumas características, como puberdade e maturidade sexual, elas são mais tardias que os bovinos, como, por exemplo, as raças Murra, Mediterrâneo e Jafarabade e seus mestiços, aproximadamente uma média de 24 a 30 meses para se alcançar essa puberdade. Enquanto que o carabao e seus cruzamentos até 36 meses. Né? Então, precisa-se adotar medidas para a redução desse início de serviço na IATF ou na monta natural. Essa tabela ela vem mostrando algumas particularidades dos bubalinos. Barucelli, em 92, ele avaliou alguns animais sobre a sintomatologia observada no primeiro cio pós-parto em bubalinos. E de 29 animais, 100% aceitava a monta durante o cio. Entretanto, a atividade homossexual nessa espécie ela foi pouco observada, coisa que em bovinos isso é muito natural, as fêmeas demarcando outras fêmeas no cio. E isso dificulta se você não tem a presença de um marcador, como um rufião, né, e dificultando a detecção desse cio. Como dito, as búfalas elas expressam sinais de estro pouco evidentes e apresentam um retardo na ovulação quando comparada à vaca bovina. E para contornar essa problemática, alguns estudos mostram que há a possibilidade do uso da IATF à base de progesterona. Essa progesterona, sabe-se que ela eleva o pronunciamento do estro em novilhas búfalas, implicando na melhoria da eficiência reprodutiva. Então, trabalhos recentes já mostram que em novilhas búfalas, para você estimular essa puberdade precoce, você pode lançar a mão desses protocolos, como já é bem consolidado em bovino. Entretanto, os hormônios utilizados nos protocolos de ATF, principalmente os dispositivos de progesterona, eles representam um elevado custo, inviabilizando muitas vezes a utilização deste nos protocolos de ATF. E são necessárias alternativas que diminuam os custos de implantação de um programa de ATF numa propriedade, para que garanta o melhoramento genético dos rebanhos bubalinos submetidos a protocolos de ATF, com uma menor período de serviço por IATF e também um melhor custo-benefício, para que o produtor seja adepto a essa nova tecnologia. A partir do final da década de 90, algumas pesquisas foram realizadas com o objetivo de avaliar a eficácia de diferentes protocolos de sincronização da ovulação para IATF nessa espécie. E foi possível obter resultados satisfatórios com essa tecnologia em búfalos, e a estacionalidade reprodutiva, ela interfere na eficiência dos protocolos da IATF, como eu falei anteriormente. Aqui na nossa região, o fator nutricional, e nas outras regiões seria o fotoperíodo. E para sincronizar essa ovulação para a IATF de búfalos durante o ano todo com eficiência, em localidades que apresentem essa evidente estacionalidade reprodutiva, é necessário utilizar o protocolo com progesterona, garantindo satisfatórias taxas de concepção e distribuição dos partos conforme a demanda de mercado. Entretanto, apesar dessa importância do tratamento hormonal para um programa de ATF ou de transferência de embriões, ainda persistem dúvidas sobre a vantagem e a viabilidade da reutilização dos implantes intravaginais de progesterona. Alguns trabalhos já foram realizados e foi avaliado que a IATF em búfalas, utilizando dispositivo de progesterona novos ou reutilizados, com 2 concentrações de progesterona, a taxa de pregnez ela foi maior em dispositivos contendo 1 grama quando comparado de 1,38 gramas.
E a reutilização desses implantes, ele não afetou a taxa de prenhez na IATF em búfalos. Então, ele sugere que as concentrações de progesterona em búfalas, elas podem ser reduzidas sem prejudicar a sua fertilidade e pode aumentar a taxa de prenhez. Um trabalho com um protocolo de sincronização de 5 dias de exposição à progesterona em búfalas leiteiras não afetou negativamente as respostas ovarianas e a taxa de prenhez quando comparado ao protocolo convencional de 9 dias de permanência do implante. Um trabalho realizado com um programa de ATF na Amazônia avaliou o uso do cipionato de estradiol para indução da ovulação e garantiu índices reprodutivos similares ao benzoato de estradiol. E essa vantagem, ela reduz o número de manejo para 3 vezes, que seria o D0, D9 e D11. E isso proporciona um menor custo de implantação, levando em consideração que o cipionato de estradiol ele tem um menor custo que o benzoato de estradiol como indutor de ovulação. Após o exposto, não foram encontrados trabalhos na literatura que abordem a utilização de protocolos curtos de 7 dias de exposição à progesterona e que avalia a viabilidade da reutilização de implante de P4 em bubalinos na Amazônia. Portanto, o objetivo do nosso trabalho foi de avaliar a reutilização de implante de progesterona por 7 dias, chamado protocolo 7D, bem como testar sua reutilização em até 5 usos em fêmeas bubalinas, submetidas a protocolo de ATF em condições amazônicas. Em relação aos objetivos específicos, avaliar a concentração sanguínea de progesterona e os seus efeitos sobre os parâmetros reprodutivos de búfalas submetidas ao protocolo curto, comparar a concentração sanguínea nos diferentes tratamentos da reutilização do implante e avaliar o crescimento e a ovulação do folículo ovulatório em búfalas submetidas ao protocolo 7 dias de implante de P4. E as duas hipóteses do nosso trabalho é de que a utilização de protocolos curtos de progesterona e a reutilização dos implantes, ela não afeta o desempenho reprodutivo de búfalas submetidas à IATF. E é possível obter níveis séricos de progesterona acima de 1 nanograma por ml ao utilizar esse tipo de protocolo e com as reutilizações dos implantes. Agora nós iniciamos o capítulo 1, que seria o artigo escrito na regra da revista Saúde e Produção Animal Tropical, onde nós podemos avaliar o título do trabalho, que seria a avaliação da reutilização do implante de progesterona em búfalas submetidas ao protocolo curto de ATF na Amazônia. Bom, a bubalinocultura no Brasil, ela é considerada muito recente, visto que ela iniciou com a introdução de búfalos pela Ilha do Marajó, no estado do Pará, em meados de 1885. Esses animais eles eram oriundos da Itália, da raça mediterrânea, e até hoje, né, como dito anteriormente, esse efetivo é maior no estado do Pará, mas apresenta um grande crescimento em toda a região amazônica e no Brasil como um todo. O rebanho brasileiro, atualmente, é 1.551.000 cabeças, divididas nesses 5 principais rebanhos, 3 estados da região amazônica, como Pará, Amapá e Amazonas. A grande particularidade dessa espécie em relação aos outros animais de produção é que os sinais de esto são pouco evidentes e ocorre um retardo da ovulação quando comparado às vacas bovinas. E isso nos estimulou a observar que os hormônios utilizados nos protocolos para a sincronização no cio da IATF, principalmente os dispositivos de P4, eles apresentam um elevado custo, inviabilizando muitas vezes a utilização da IATF pelo protocolo. E que, para isso, para contornar essa problemática do custo e também do retardo e dos sinais de esto da búfala, são necessárias alternativas que diminuam os custos de implantação e que possibilitem o melhoramento genético do rebanho. São necessários novos protocolos de ATF com melhor período de serviço por IATF e melhor custo-benefício. Portanto,
Esse estudo objetivou avaliar se a reutilização de implante de progesterona foi capaz de sincronizar a onda folicular em búfalas em um protocolo curto de ATF. Bom, o trabalho ele foi executado no setor de produção de ruminantes da Fazenda Experimental da Universidade Federal do Amazonas, localizada no quilômetro 922 da BR-174, que interliga o município de Manaus a Boa Vista, Roraima. O clima caracteriza-se como quente e úmido, limitado a duas estações: período chuvoso, entre o período de dezembro a julho, e a estiagem no restante do período. O trabalho ele foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal do Amazonas sobre o número de 014/2021. À direita, nós temos uma imagem panorâmica da Fazenda Experimental da UFAM, onde foi realizado tal experimento. Em relação aos animais e manejo, foram utilizadas 15 fêmeas bubalinas, búbalos bubares, murra e mediterrânea, as raças, com idade variando entre 4 a 7 anos, com índice de score corporal entre 3 a 4, adotando uma escala de 1 a 5, segundo Jorge 2008. Foram obtidas 45 unidades experimentais, dessas 15 fêmeas submetidas a 3 protocolos, com intervalo de 10 dias entre eles. E o manejo alimentar, onde os animais adotavam o pastejo em 3 espécies de capim, com ingestão de sal mineral e água à vontade. Esses animais eles foram submetidos ao exame clínico e ginecológico através da ultrassonografia transretal, utilizando-se um transdutor linear com frequência de 7,5 MHz. E foram consideradas para o experimento as fêmeas que, no momento da avaliação, apresentavam ausência de anormalidade no trato reprodutivo. Em relação aos tratamentos, foram adotados 2 protocolos, um protocolo de sincronização de onda folicular, onde adotou-se o dispositivo intravaginal de progesterona de 2 gramas de progesterona novo e previamente utilizados por 7, 14, 21 e 28 dias, adotando 5 tratamentos, e a aplicação intramuscular de 2 miligramas de benzoato de estradiol e 150 microgramas de clopidogrel sódico, que seria a prostaglandina. E sobre o protocolo de sincronização da ovulação, adotou-se como indutor de ovulação uma aplicação intramuscular de 1 miligrama de cipionato de estradiol e 150 microgramas de clopidogrel sódico, como agente luteolítico. Aqui ao lado nós temos a imagem dos hormônios adotados no experimento, e logo abaixo nós podemos observar os 5 tipos de implante, em ordem crescente de primeiro ao quinto uso. A figura 1, ela é um esquema do protocolo curto adotado, 7 dias, utilizando diferentes concentrações, como dito anteriormente, novo ou previamente utilizados, onde consistiu no D0 a aplicação de 2 miligramas de benzoato de estradiol, 150 microgramas de prostaglandina. Os implantes permaneceram durante 7 dias no canal vaginal das fêmeas, e no D7 foi retirado e aplicado 1 miligrama de cipionato de estradiol e 150 microgramas de prostaglandina. Esperava-se que a partir de 55 horas após a retirada desse implante, iniciassem as ovulações. Então, D9, D10 e D11. Os exames ultrassonográficos eles foram realizados por uma ultrassonografia dos ovários nos dias D0, D2, D4, D7, D8, D9, D10 e D11, para a determinação da ovulação de cada protocolo. E 7 dias após a ovulação, era feito um novo exame para a detecção do corpo lúteo. Aqui nós trouxemos 2 imagens, à esquerda, a mensuração do folículo pré-ovulatório, e logo em seguida, no lado direito, nós temos uma mensuração de corpo lúteo, onde é o mesmo ovário do mesmo animal, 7 dias após a determinação da ovulação. Para a detecção do cio, como dito anteriormente, pela problemática da detecção do cio em búfalos,
nós utilizamos uma metodologia chamada de Distrotect, que é um adesivo onde ele tem uma coloração de base, que ela pode ser laranja ou amarelo, uma coloração viva, onde, de acordo com que esses animais sofram monta de outras fêmeas ou de outros machos, essa coloração de base ela vai ficando exposta. Então, aqui, como a gente pode ver, o adesivo praticamente todo raspado a partir de 5 montas. E ao lado direito, nós temos uma imagem obtida no experimento que ocorreu, a gente determina aí que foi em torno de 3 a 5 montas que esse animal sofreu para que essa coloração de base estivesse praticamente toda exposta, esse alaranjado. E assim a gente detectava que o animal estava em cio. Em relação à coleta de sangue, todas as fêmeas dos grupos experimentais nos dias D0, D2, D4 e D7 foram coletados através da venopunção da jugular com tubos a vácuo sem anticoagulante. Nosso objetivo era obter soro, então essas amostras eram direcionadas ao laboratório, centrifugadas, separado esse soro e congelado a menos 20 graus Celsius, e identificado de acordo com o animal e qual tratamento ele estava exposto. Para posterior dosagem hormonal, que foi submetida à técnica de quimioluminescência automatizada, com a utilização de kits comerciais e Mulite. Essa análise foi realizada no Laboratório de Nutrição e Reprodução Animal da Exalc USP. Então, ao lado direito, a gente pode observar uma foto da universidade e do procedimento de coleta de sangue na veia jugular direita de uma fêmea bubadinha. Aqui eu trouxe um vídeo de como é realizado a análise hormonal. E após esse procedimento, era feita a leitura pelo equipamento e aqui nesse monitor ao lado, ele demonstrava o circuito por onde as amostras estavam passando, cada cubetinha dessa era uma amostra que era avaliada e posteriormente era obtido os valores em números da concentração dessa progesterona sérica e posteriormente planilhado para se obter a análise estatística. Falando sobre análise estatística, os dados eles foram verificados pelo teste de normalidade Shapiro-Wilk e homogeneidade de variância Barley, antes da ANOVA. Foram adotados os procedimentos MIXE e GLIMIX do Programa Estatístico SAIS, onde o procedimento MIXE foi aplicado para as variáveis contínuas, diâmetro do folículo, área do folículo, diâmetro do corpo lúteo, área do corpo lúteo, e as concentrações de progesterona foram avaliadas por medidas repetidas no tempo. Em relação ao procedimento GLIMIX, ele foi aplicado para as outras variáveis, que foi utilizada a opção binomial. Em relação aos resultados, a tabela 1 mostra a resposta reprodutiva das búfalas submetidas a protocolo, de acordo com os tratamentos, onde, ao observarmos o valor de P, não houve diferença significativa entre os tratamentos, para as variáveis de diâmetro do folículo pré-ovulatório, área do folículo pré-ovulatório, diâmetro do corpo lúteo, área do corpo lúteo, taxa de crescimento folicular, taxa de ovulação e taxa de cistos foliculares. Entre esses resultados, o que chama a atenção é que o tratamento 5 não houve animais desenvolvendo cistos foliculares, assim como o grupo 3 também apresentou uma taxa baixa, mas sem diferença estatística entre esses tratamentos. Na tabela 2, nós podemos observar a taxa de ovulação das búfalas submetidas a protocolo, de acordo com os tratamentos e de acordo com o dia da ocorrência. Então, nós observamos que, por exemplo, no tratamento 1, 50% das que ovularam ocorreu no dia 10,
enquanto que nos tratamentos 2, 3, 4 e 5, já foi diferente. Por exemplo, no tratamento 5, 57% ovulou no D10, enquanto que no tratamento 2, 60% a gente não determinou o dia da ovulação, considerando que não ocorreu no D9, D10 e D11. Então, eles se comportaram de forma diferente de acordo com os tratamentos. Em relação à figura 3, podemos observar a área dos folículos de búfalas submetidos ao protocolo de ATF, onde podemos observar que, até o dia 10, ocorreu a ovulação do grupo 5, que seria o grupo que utilizou o implante previamente utilizado por 28 dias. Nesse tratamento, as ovulações ocorreram no D10 e não houve crescimento folicular a partir desse dia. Enquanto que todos os outros tratamentos, a gente observa que houve um grande crescimento a partir do D10, visto que houve formação de cistos foliculares nesses outros tratamentos, de G1 até G4. Onde o D17 seria o dia da determinação do corpo lúteo dos animais que ovularam. Podemos observar com esses resultados que a reutilização de implante de IP4 ele não afetou o diâmetro e a área do folículo pré-ovulatório, diâmetro e área do CL, taxas de ovulação, taxas de sincronização e taxa de crescimento folicular. No entanto, os tratamentos G1, G2 e G4, eles apresentaram uma maior tendência a induzir cistos foliculares nas búfalas, quando compará-los aos grupos G3 e G5, conforme mostrado na tabela 1 e figura 3. Quando nós iniciamos a leitura da figura 4, que nos mostra a concentração de progesterona sérica durante o período de permanência do dispositivo intravaginal, nós observamos que no dia 0, todas elas tinham concentração basal de progesterona pela eficácia da prostaglandina aplicada no D0. No D2, nós podemos observar que já havia uma diferença significativa entre o tratamento G1 e G4 e G5. Essa diferença permaneceu quando nós observamos que o G2, no dia 4, ele também tem uma diferença significativa do G2 a G4, e no dia 7, nós podemos observar a diferença significativa também do G2 com o G4. Embora todas as búfalas apresentassem concentração sérica de P4 semelhante no dia 0, as fêmeas dos tratamentos G1 e G2 elas apresentaram as maiores concentrações de P4 no D7. E isso variou aí entre 2,5 a 1,5 nanograma por ml, respectivamente. No entanto, os tratamentos G3, G4 e G5, elas evidenciaram uma concentração sérica entre 1,5 e 1 nanograma por ml. A concentração sérica de progesterona no D7 foi maior que 1 nanograma por ml em todos os tratamentos. Conforme dito, nosso estudo objetivou avaliar a reutilização de implante de progesterona por 7 dias, por até 5 usos, em protocolo de ATF de búfalas em condições amazônicas. Os parâmetros reprodutivos, como taxa de ovulação, taxa de sincronização e taxa de crescimento folicular, eles foram semelhantes em todos os tratamentos, demonstrando que a reutilização do implante IP4 de 1,9 gramas em búfalas por até 5 vezes, ele foi possível no protocolo de ATF que utilizou a permanência da progesterona por 7 dias. Isso também foi observado por Gutierrez em 2018, quando ele avaliou búfalas submetidas a dispositivos intravaginais, novos e reutilizados, com 1 grama e 1,38 gramas. E as concentrações de progesterona, elas estavam dentro dos protocolos de ATF, podem ser reduzidas, sem prejudicar a fertilidade, visto que os resultados que ele obteve também não foram prejudicados pela essa reutilização e essa redução da concentração de progesterona no protocolo de ATF. Daí, os protocolos curtos, eles são uma opção viável para reduzir custos na inseminação artificial em bubalinos leiteiros, como mostra esse trabalho desses dois autores, que eles compararam um protocolo curto de 5 dias
com um protocolo convencional de 9 dias, e não houve impacto negativo nas respostas ovarianas. E esses resultados, assim como obtidos pelo nosso trabalho, eles são consistentes com outros resultados favoráveis que têm sido obtidos com o uso de protocolos curtos na sincronização de ovulação em outras espécies animais, como já é bem estabelecido em vacas bovinas Nelore. Vale destacar que todos os tratamentos, eles induziram uma concentração sérica de progesterona maior que 1 nanograma por ml, em 7 dias após a inserção do implante de progesterona, impedindo que as ovulações elas ocorressem durante os usos dos implantes intravaginais. Entretanto, houve indício de que as concentrações acima de 1,5 nanograma por ml, elas podem causar alta incidência de cistos foliculares identificados nos grupos experimentais. Sabe-se que a concentração de progesterona, ela diminui a frequência dos pulsos de LH, e associada ao estabelecimento de folículos persistentes, sendo esses fatores relacionados a uma redução de fertilidade. Em um ciclo estral, a concentração do estradiol ele é importante para que ocorra a ovulação. Um folículo pré-ovulatório, ele necessita de nível suficiente de estradiol para um feedback positivo no hipotálamo, e ele desencadeia um pico pré-ovulatório de LH, essencial para a ovulação. Quando esse nível de LH, de estradiol, ele é baixo, esse feedback positivo ele não ocorre, e a ovulação pode ser comprometida, levando à formação de cistos ovarianos foliculares, como dito nesse trabalho. E com essas informações da literatura, nós especulamos que o uso de implantes com alta concentração de progesterona em búfalas, ele pode induzir uma menor concentração de estradiol durante o processo de ovulação, não sendo suficiente para garantir que ocorra o feedback positivo adequado para induzir a ovulação, e assim não desencadear ao cisto folicular. Portanto, a conclusão deste estudo é de que os usos de dispositivo de P4 previamente utilizados até 28 dias, em um protocolo curto de ATF, ele não interfere nos parâmetros reprodutivos analisados e é capaz de induzir concentrações acima de 1 nanograma por ml durante a exposição à progesterona, impedindo ovulações neste período de búfalas criadas em condições amazônicas. E assim a gente consegue aceitar as hipóteses iniciais do trabalho. Aqui eu trago as referências bibliográficas utilizadas nesse trabalho. Aqui a autorização do Comitê de Ética e Experimentação Animal da UFAM. E eu gostaria de agradecer à Fazenda Experimental pelo fornecimento dos animais e a estrutura para a execução do trabalho, ao programa pela disponibilidade do mestrado, de estar concluindo, e a Exalc USP, na pessoa do professor Alexandre, que fez as análises da progesterona no Laboratório de Nutrição e Reprodução Animal. Eu agradeço a todos pela atenção e fico à disposição para esclarecimento.